Seja bem-vindo a mais uma conversa sobre Fórmula 1. Tenho aqui comigo o Jorge Girão. Mais uma semana em que os acontecimentos foram bastante interessantes. Portanto, vamos falar aqui um bocadinho desta relação com o Vettel, com a Ferrari, que as coisas parecem que não andam lá muito bem. Falar, obviamente, deste grande prémio do 70º aniversário e o caso que está na berra, a Racing Point os protestos todos. Vamos ver agora quem apela. Olá, Jorge, tudo bem? Temos aqui coisas Olá para a conversar. todos. Sim, muitos temas para conversarmos e dissecarmos. Penso que começamos com com a situação entre o Vettel e a Ferrari, não é? Sim, parece-me que eles não. É assim, não me parece que haja grande hipótese deles se entenderem muito bem este ano. E tudo começou com a situação da renovação do contrato, da não renovação do contrato do Vettel. Obviamente só eles é que sabem exatamente o que é que se passou, mas o que se está a ver do Vettel é assim, vai muito para lá do que era de esperar pronto, de uma relação profissional. Sim, a passagem do Vettel por Silverstone foi desastrosa. Na primeira corrida ficou em 10º porque houve dois pilotos à sua frente tiveram problemas, caso contrário terminaria em 12º. E agora no fim de semana passado terminou em 12º porque não houve problemas à sua frente e começou logo a corrida com o peão. Uma situação que se vem repetindo desde 2018, que verificamos que o Sebastian Vettel comete alguns erros deste género. E mais grave até que essa situação foi a troca de palavras entre o piloto e a equipa, com uma troca de acusações, o Vettel a dizer que a estratégia da equipa estava completamente errada, ainda durante o Grande Prémio, durante a corrida, e no final da corrida Mattia Binotto afirmou que pior que a estratégia foi o erro do Vettel. Portanto, há aqui uma troca de acusações que revela que a relação entre as duas partes está num nível muito baixo. É assim, não me parece que seja absolutamente normal. É assim, obviamente, internamente, quando eles vão fazer os briefings das corridas, ou dos testes, das sessões de treinos, obviamente que eles discutem muita coisa. Agora, sair cá para fora este tipo de coisas, isto mostra que está mesmo muito, muito, muito mal a relação entre eles. Achas que o Vettel termina o ano? Penso que a probabilidade mais forte é que ele termine o ano. No entanto, se as coisas continuarem assim, provavelmente chegar-se a um ponto em que a cisão entre as duas partes será a melhor solução para ambas, porque o Vettel a sua cotação está a descer e a Ferrari está a correr coxa, está a correr apenas com um piloto. E, por exemplo, a questão estratégica de que o Vettel falava durante o Grande Prémio tem a ver com o facto de ele estar à frente, ocasionalmente estar à frente do Charles Leclerc, porque o Charles Leclerc já tinha feito a sua paragem, a sua única paragem na corrida, e em vez da equipa ter dito ao Vettel para deixar passar o Leclerc, estava numa estratégia completamente diferente, resolveu fazer parar o Vettel, e isso demonstra que a confiança entre a equipa e o piloto está muito baixa, porque parece que a Ferrari teve medo de pedir ao Vettel para deixar passar o Leclerc e que este não aceitasse a ordem e fizesse perder o Leclerc por bastante tempo. Portanto, isto aqui é uma relação que está muito baixa, está o nível de relacionamento está muito baixo e, respondendo diretamente à tua pergunta, se ele vai terminar a temporada, eu julgo que sim, que em circunstâncias normais terminará, mas não custa também querer que a situação possa chegar a um ponto em que ambas as partes prefiram simplesmente abandonar o casamento que tem prazo marcado para terminar e passar por uma fase seguinte. Seja como for, ainda voltando à corrida, independentemente da questão estratégica, achas que o Vettel podia ter feito muito mais? O que é que ele não fez que podia perfeitamente ter feito?
ser mais batalhador, mais aguerrido, ser o Vettel que já o conhecemos muitas vezes e que não estamos a ver. Para já podia ter evitado o peão na primeira curva. Isso aí seria logo uma caminho andado a ser muito melhor. Depois, penso que é evidente que a corrida dele ficou comprometida com a decisão estratégica da Ferrari de pará-lo muito cedo, depois de ter montado os pneus duros. Ou melhor, com os pneus duros ainda. Mas nota-se que o Vettel está numa situação em que tem pouca garra. Não tem a garra que lhe era vista no início, quando estava na Red Bull, em que lutava e tentava fazer com que as coisas acontecessem para ele. E neste momento não parece que seja esse o Vettel que temos na Fórmula 1 e na Ferrari. Por falar em garra, quem acaba de ganhar o Grande Prémio é o Max Verstappen, e esse tem garra de sobra, basicamente. Sim, portanto, passamos aqui do 8 para o 80, basicamente. Não é? Porque basta ver que quando o engenheiro de pista do Verstappen lhe disse para ele gerir os pneus, ele disse, não tenho aqui os Mercedes à minha frente, sinto que eles estão com problemas, vou atacá-los, porque é a única forma que nós temos de ganhar esta corrida, que é atacá-los, é colocá-los numa situação desconfortável. Ele disse mais, eu não vou guiar como a minha avó. Exatamente. Pronto, penso que o pensamento por trás dessa frase é este: os Mercedes estão em dificuldades, vamos colocá-los numa situação ainda mais desconfortável para que nós possamos lucrar com isso. E foi o que ele fez. Ainda antes dos Mercedes pararem nas boxes pela primeira vez, ele ficou em situação de DRS com o Hamilton e não ultrapassou também, porque o Hamilton parou rapidamente, 2 voltas depois da primeira situação de DRS, bem me lembro, e portanto não houve uma situação em que pudesse ultrapassar o Hamilton. Mas depois dos Mercedes terem parado pela primeira vez, ele continuou a ganhar tempo e conseguiu cavar a vantagem suficiente para fazer uma paragem sem perder a liderança. Acabou por perder porque a Red Bull realizou uma paragem mais lenta do que o habitual e ele teve de ultrapassar o Bottas. Mas é a garra que ele tinha, ele rapidamente... Não deve ter demorado mais 15, 20 segundos a fazê-lo. Sim, exatamente. Eu estava ali à frente e ele rapidamente tratou do assunto. Não ficou à espera que alguém tratasse do assunto por ele. E essa garra foi determinante. Eu penso que a Red Bull estaria ligeiramente superior em termos competitivos este fim de semana, sobretudo no domingo, face à Mercedes. Mas a garra do Verstappen foi determinante para que ele tivesse ganho a corrida e basta ver a prestação do Alex Albon, que muito embora tenha feito ultrapassagens, mas ele faz ultrapassagens porque começa muito atrás, não é? E perde lugares, porque caso contrário, o Verstappen no fundo só fez uma ultrapassagem durante a corrida para ganhar porque arrancou porque arrancou de quarto. Fez 2 ultrapassagens em pista. Portanto, o Albon faz muitas ultrapassagens porque pensa muito atrás e tem um carro que ele não está, na minha opinião, neste momento não está a aproveitar integralmente e penso que, se, por um lado, o Albon não está a aproveitar totalmente o carro, o potencial do seu carro, o Verstappen estará ligeiramente acima da potencialidade do seu carro e isso faz a diferença. Claro, é assim, achas que a Mercedes foi surpreendida pelo o verão inglês, é uma coisa muito pouco habitual por aquelas paragens, mas pelos vistos, e se nós tivéssemos um resto de campeonato que fosse só temperaturas altíssimas, quantas corridas é que a Mercedes iria perder mais? Não sei, a Mercedes é uma equipe muito forte e aprende rapidamente com os seus erros. No próximo fim de semana vamos ter um grande prémio que vai ser disputado com temperaturas altíssimas, mais uma vez, que é o Grande de Espanha. Esperam-se temperaturas na pista de mais de 40 graus centígrados, que é basicamente aquilo que se sentiu no fim de semana passado em Silverstone. Muito embora agora em Espanha tenhamos pneus ligeiramente mais duros, um degrau mais duros. Eu penso que a Mercedes aprende muito rapidamente e não acredito que em Espanha a Mercedes seja apanhada novamente com as calças na mão, como foi apanhada em Silverstone. É evidente que o Mercedes sofre um pouco com a temperatura, com temperaturas elevadas, mas se verificarmos
entre esta prova de Silverstone e o Grande Prémio da Estíria, que teve uma sexta-feira também muito quente, e o próprio Grande Prémio da Grã-Bretanha, que também teve uma sexta-feira muito quente, notamos que a Mercedes já fez uma evolução, já não perdeu tanta performance como nessas duas ocasiões. Portanto, já há aqui uma evolução. E penso que o principal problema da Mercedes em Silverstone no fim de semana passado terá sido mesmo os pneus. O carro gera mais apoio aerodinâmico que os seus rivais, tem mais potência que os seus rivais e os pneus ressentem-se, tudo isso. Lá pelo meio tivemos um meio pelotão assim um bocado estranho este fim de semana. Aquilo, o Richard fez um peão, os McLaren andaram lá muito, muito atrás, as coisas foram um bocadinho... É assim, o Hülkenberg, apesar da posição em que ele partiu, nunca pensei que ele fosse conseguir o terceiro lugar, se bem que seria no mínimo irónico, depois de tanto tempo, ele voltar e fazer o pódio da carreira dele. É verdade. A história não se virou para aí, seja como for, fez uma boa corrida. O Stroll também não andou nada mal. Os McLaren, por acaso, fiquei um pouquinho desiludido com eles. O que é que achaste daquele meio de pelotão? Os McLaren não conseguiram a eficácia que normalmente demonstram. Por exemplo, o Carlos Sainz apostou numa estratégia, numa afinação de menor velocidade de ponta e isso não lhe correu bem. E o McLaren não estava, neste grande prémio, não teve tão competitivo como no anterior. Além disso, temos de perceber que desta vez a Racing Point chegou mais perto do potencial do carro e, portanto, isso obrigou a que a McLaren, sobretudo a McLaren, ficasse um pouco mais para trás. A Renault, penso que a Renault teria capacidade para estar junto com a Racing Point, mas o Ricardo teve alguns problemas de pneus, não tinha pneus novos para a corrida, portanto, dos duros, e isso foi determinante para que eu não pudesse ombrear com os Racing Point. Para além disso, cometeu aquele erro que ele tirou para fora dos pontos e acabou por ser o Esteban Ocon, que arrancou do meio do 14º, se bem me lembro, e a conseguir os pontos para a equipa. Mas penso que no segundo pelotão, a grande estrela terá sido o Charles Leclerc, que mais uma vez, enquanto o Vettel estava nas suas atribulações, o Leclerc pegou no carro e voou até o quarto lugar e esteve muito perto, chegou a usar o DRS com Hamilton, numa situação antes do Hamilton ter parado. Pronto, e o Hamilton teve que ultrapassar mesmo para chegar a terceiro e depois a segundo, com a ultrapassagem a Bottas. Pronto, é um bocado estranho estarmos a falar da Ferrari do segundo pelotão, mas é o que temos hoje em dia e não há muito a fazer. Agora temos também o caso da Racing Point. Parece que o Toto Wolff andou a tentar convencer o Lawrence Stroll a não apelarem da decisão. É curioso, depois de haver uma decisão, como sabe, houve uma decisão da FIA a condenar a Racing Point. Já se sabe que a McLaren e a Williams não quiseram prosseguir com o apelo, simplesmente a Ferrari e a Renault decidiram apelar. Neste momento ainda não sabemos se a própria Racing Point vai apelar. Parece que o Toto Wolff estava a tentar convencê-los a não o fazer. Achas que o Toto Wolff prefere que isto não vá muito mais para a frente por algum motivo em especial? Receio da Mercedes estar ali um bocado comprometida? O que é que achas? Bem, primeiro acho estranhíssimo que o Toto Wolff tenha sido nomeado, entre aspas, para mediador da situação, porque é uma das partes envolvidas. Claro. Indiretamente, é uma das partes envolvidas. Existe uma ligação muito próxima entre a Mercedes e a Racing Point e, portanto, a Mercedes terá sempre os seus interesses nesta questão. Depois, por outro lado, acho normal que a McLaren e a Williams tenham deixado cair a intenção de apelar, porque a Williams tem motores Mercedes, tem um piloto da Mercedes e a McLaren provavelmente vai ter motores Mercedes. Portanto, quer dizer, as equipas que mostraram a intenção de apelar e que têm alguma ligação à Mercedes deixaram cair simplesmente as suas intenções. Mas a Ferrari... O Wolff já convenceu. Sim, era fácil convencê-los. Pode não ser tão fácil, porque o homem estava mesmo zangado. Pronto, e quem leu as declarações dele ou quem as ouviu,
percebe que ele, pronto, é assim, se calhar àquele nível é aquilo que eles têm que dizer, mas a forma como ele disse aquilo, zangado como estava, e ele está mesmo convencido que procederam bem. A FIA não ficou tão convencida, há muito mais gente que não está nada convencido. Vamos ver como é que isto acaba, mas o Stroll diz que estão a atirá-los para a lama e que quer defender a sua equipa porque está perfeitamente convencido que atuaram bem. O que é que tu achas disto? Eu acho que, antes de mais, eu penso que a Racing Point, quando tomou a decisão de copiar, seja que tenha copiado de forma legal ou não, aqui, essa não é a questão, quando tomou a decisão de copiar o Mercedes no ano passado, sabia que se ia queimar, Claro. ninguém iria ficar satisfeito com a situação. Um, a Ferrari nas negociações sobre as medidas para conter custos, né, neste âmbito da Covid-19, a Ferrari propôs os carros clientes e foi liminarmente rebatido. Portanto, a Ferrari quer saber como é que vai ser, no fundo. Vai haver carros clientes ou não vai? Isto aqui é um carro cliente por trás da porta ou não é? Porque, ok, pode-se fazer um carro a partir de fotografias e será aproximado ao carro do ano passado da Mercedes, mas aqui o estranho é que o carro funciona muito bem. E só por fotografias acho que é um bocado complicado. E penso que há muita gente que tem a mesma dúvida. É muito complicado, através das fotografias, colocar todos aqueles componentes aerodinâmicos e mesmo os componentes interiores de escoamento do ar quente, tudo isso a funcionar em uníssono, tornar o carro competitivo só com fotografias, acho que é um bocado complicado. Não Mas te não sou esqueças, engenheiro. se isto fosse um tribunal, pelo menos tinham negação plausível ou dúvida razoável, para ser mais exato. Sim, Pelo menos tinham isso. Ninguém é capaz de dizer que não há essa possibilidade. Eles podem ter acertado pode ter tido sorte. na MUS. Agora, pronto, é tão difícil de provar que eles não acertaram na MUS como o contrário, basicamente. Exatamente. Para além disso, a questão das condutas de arrefecimento dos travões traseiros, que são basicamente as do ano passado da Mercedes, porque eles tiveram acesso às deste ano e pronto, fizeram um componente, para eles é um componente diferente, mas que tem, segundo a FIA, tem influências do design da Mercedes. Se nós recordarmos o caso da Arrows e da Enzyme dos finais dos anos 70, a Arrows teve mudado de carro, porque foi provado que o pedal dos travões do Arrows era igual ao do Enzyme. E nesse caso, o projeto isto era o mesmo. Era o Tony Southgate que fez um e fez o outro. Portanto, quer dizer, Eu acho que é que aqui eu, vai ser um bocadinho mais que o pedal, que é pelo menos muito parecido. sim, ali o carro também era parecido, só que aproveitaram o pedal para provar que o carro era igual e portanto, a Arrows teve que fazer um carro diferente. Portanto, quer dizer, o Tony Southgate disse na altura que aquele era o pedal que eu tinha concebido e no seu entendimento era o melhor, que eu não conseguia fazer melhor, portanto tive que fazer igual para o outro carro. E neste caso, a FIA fez-me uma reprimenda para o uso do citado componente, a conduta traseira dos travões, a conduta de arrefecimento dos travões traseiros. Aqui eu penso que as equipas estão um pouco frustradas com a penalização pouco forte que a FIA deu à Racing Point. E penso que esse aí é o. Dão-lhes um castigo, pronto, que pode ser razoável para uma corrida, mas o facto de eles agora poderem ir utilizar o carro até ao final do ano é que nós estamos a esquecer de uma coisa. Isto significa, no fim do ano, muito dinheiro, porque a posição das equipas é Exatamente. proporcional ao dinheiro que eles vão buscar e o dinheiro é que faz a dinheiro Exatamente. toda. Porque, é assim, não há muito tempo também se dizia que o carro da AS era muito parecido. E, aliás, os dois quintos lugares da equipa, se calhar, tinham aí alguma. Pronto,
o facto do carro ser muito parecido com o da Ferrari está aí boa parte da explicação, basta onde eles estão agora. Seja como for, nessa altura ninguém se preocupou muito, mas é assim, se calhar agora foram longe, absolutamente longe demais. Sim, provavelmente foi. Provavelmente foi. E pronto, e a FIA também já afirmou que, através de Nico Rosberg, que vai arranjar formas de impedir que se volte a repetir uma situação semelhante. Portanto, é evidente que desta vez foram longe demais. Onde é que achas que este caso vai acabar? Isso depende sempre de até onde a Ferrari e a Renault quiserem ir. Para já vão apelar para o Tribunal de Apelação da FIA e o caso será julgado por juízes, não por técnicos, ou também com a ajuda de técnicos, mas serão os juízes a julgar o caso. E pronto, e vai ser algo que vai ser arrastado durante a temporada, seguramente. Agora, até onde, vamos ver. Será que aqui é também uma mensagem da Ferrari a dizer deixem lá de nos chatear com esta questão do nosso motor do ano passado? É tipo uma... Aliás, eles são os azivezeiros uns para os outros a fazer isso. Claro. Em vez de olharem todos para o mesmo caminho, não, passam a vida a quererem-se, entre aspas, lixarem-se uns aos outros. Sim, isto faz parte da Fórmula 1. Se olharmos para trás, Sim, temos sempre assim. muitos casos assim. Óbvio, é evidente que a Ferrari também quer destabilizar a Mercedes. A Red Bull, a mesma coisa. A Red Bull não apelou, mas está interessado no caso. O Christian Horner já disse que é muito provável que a Mercedes esteja envolvida no caso. Portanto, há aqui uma motivação também, digamos que desportiva, entre aspas, que é estabilizar a Mercedes de modo a que a atenção não esteja apenas focada nas corridas e em tornar o carro mais rápido, mas noutros problemas e dessa forma permitir a aproximação tanto da Ferrari como da Red Bull. Portanto, para a Ferrari e para a Red Bull até será melhor que este caso seja arrastado, mas também, por outro lado, percebo que queiram que esta situação seja esclarecida, porque a Red Bull pode fazer o mesmo com a AlphaTauri, não é? Pode fornecer um carro igual e para eles é muito mais barato e a AlphaTauri tem um carro competitivo para lutar pelo menos para o quarto lugar, não é? E a Ferrari poderá fazer o mesmo com a Haas ou com a Alfa Romeo. Portanto, querem também esclarecer nesse sentido. Tu continuas a não ficar muito, muito convencido se eventualmente na grelha houvesse, já nem me atrevo a dizer 5 Ferraris e 5 Mercedes, isso hoje em dia não. Acho que ninguém queria o Ferrari. Metade Red Bull e metade Mercedes e tínhamos um campeonato à séria. Pronto, é assim, isto realmente é uma questão difícil, entre às vezes querer, porque ao fim e ao cabo já há tantos anos que a gente vê o domínio da Mercedes, eu acredito que exista muita gente que já está absolutamente farta daquilo, mas ao fim e ao cabo eles basicamente eu não diria os melhores pilotos, mas o melhor piloto... Um deles tem, seguramente. Um deles, sim, até o Verstappen, o Leclerc já há de se ver daqui a mais algum tempo. Epá, por isso eu não me admiro que eles continuem a ganhar, porque aquilo ao fim e ao cabo, nós sabemos que a Fórmula 1 é um todo, não é só ter o piloto, o carro, é tudo junto, sabemos isso há muito tempo. Mas tu continuas sem estar muito convencido se houvesse carros muito, muito mais iguais, que isso não era nada bom para a Fórmula 1. Eu também concordo com isso, mas por outro lado também se não há capacidade e se vê esta discrepância de carros a levar 2 segundos e meio entre o primeiro e o último, 2 segundos e meio é muita coisa mesmo. Sim, mas vamos ver, o Racing Point dificilmente conseguirá bater a Mercedes. A Mercedes teve dificuldades extremas agora em Silverstone que é os pilotos. Sim, e a própria estrutura da equipa, as estações estratégicas e por aí fora. Portanto, a Mercedes teve um dos seus piores grandes prémios dos últimos anos, seguramente agora em Silverstone, no passado fim de semana, e a Racing Point disse que estava perto de poder ganhar com isso. Quem poderia ganhar com isso foi a Red Bull, ganhou a corrida, e a Ferrari esteve por ali perto, mas sem conseguir lá chegar. Portanto, vamos ver.
Isto é capaz de ser um bom sinal para o que vem aí do campeonato, até porque vem aí muitas pistas que nenhuma equipa conhece bem, incluindo a nossa, do Algarve. Vamos ver o que é que o campeonato nos traz. Já sabemos que esta corrida de Espanha não costuma ser grande coisa, mas pode ser, se com isto do calor que a Mercedes não se entenda bem, consigamos ter aí outra vez um bom fim de semana. Bom, Sim. daqui a 8 dias voltamos para conversar mais um bocadinho sobre esse Grande Prémio de Espanha. Até lá, vamos ver o que é que isto nos reserva. Boa tarde a todos, até para a Boa semana. tarde, um abraço a todos.